Então, a gente vai entender que trauma é todo evento que foi intenso demais, rápido demais ou precoce demais. Então, vamos a cada 3 pontinhos aí. Intenso demais, que é aquela vivência foi demais para o indivíduo, com os recursos que ele tem disponíveis naquele momento, conseguir atravessar. Foi rápido demais, porque não deu condições dele encontrar rota de fuga, ou de enfrentamento, ou de encontrar apoio para proteger. Ou precoce demais, porque ele muitas vezes não tinha condições de linguagem, de repertório para conseguir atravessar essa vivência. E aí o Reich, que é um autor, vai falar um elemento que é que também quem foi a figura da experiência traumatizante, se foi um trauma relacional, também vai ter um impacto. Quanto mais próximo, mais impacto. Quanto mais longe... O que é mais longe? O vizinho da rua tem um impacto menor do que meu pai, em termos de intensidade no organismo. Então, lembrando que o trauma é esse evento que foi intenso demais, rápido demais ou precoce demais, em que o indivíduo não teve condições de descarregar, integrar, ser recepcionado pela sua célula relacional, que é a família ou aqueles cuidadores, que ele pudesse fazer esta integração desse processo ou descarga dessa ativação. Esse termo, né, descarregar, talvez as pessoas que não estão muito acostumadas com essa linguagem, talvez eles não saibam muito bem o que é descarregar. Às vezes pode até pensar que é um descarrego lá do centro espírita. Não é um descarrego. É verdade. E eu quero agradecer, Cris, porque a Cris ela traz um elemento muito importante. Eu nem sei, você foi pedagoga, Cris? Que eu acho você tão didática. Não. É por causa da pedagogia Waldorf, talvez. Ah, tá. Porque a Cris, no curso e nas nossas interações, ela sempre faz um convite de, Fábio, isso precisa ser mais minucioso para quem não conhece essa terminologia entender. Então, vamos lá. Obrigado, Cris, e faça isso quantas vezes for necessário, por favor. Isso me ajuda também como professor, que é, vamos pensar, o trauma foi um evento que foi intenso demais na sua força de impacto. Então, quando a gente fala de força de impacto, a gente está falando de ativação de estresse. Sabe quando a gente está numa situação desafiadora, que a gente está ativado, quer dizer o quê? O nosso coração está batendo intenso, nossa respiração está modificada e aquilo parece que a gente está sob perigo. É isso que a gente chama de ativação. Descarga é conseguir liberar essa ativação do estresse presente naquele evento. E o que são ativação do estresse? Liberação de cortisol, a questão cardíaca está mais intensa, a respiração fica mais ofegante, a minha visão ela vai para uma situação de ver perigo ou fuga, ou espaços de orientação para fuga, que nós trazemos isso no nosso desenvolvimento enquanto humano, pensando enquanto seres humanos. Lembra que a gente é mamífero. Por que a gente é mamífero? Porque quando a gente nasce, a gente mama. Então, o elemento que é comum a todos os mamíferos, que é aqueles que mamam no início da vida para se alimentar e também receber nutrientes e outros elementos como imunidade. Esse mamífero, ele traz essa carga, essa programação básica de que, perante uma situação de grande estresse, eu preciso me preparar para responder essa situação. Isso que é a ativação. Só que quando a gente não faz a descarga, o que é descarga? O animal vai se chacoalhar e a gente vai ver isso, né? Quando a gente briga com o cachorro, quem já teve um cachorro, o seu pet, que você falou, não pode mijar aqui, ou não pode, ele fica lá olhando e depois ele dá uma esticada. Essa esticada é a descarga. E o que ele faz depois da descarga? Geralmente, se a gente tem um vínculo, vem nos lamber, vem falar, olha, tô aqui com você, olha, você me ama, né? Com aquela tentativa de nos apaixonar, né? E que muitas vezes... Fábio, sempre. Aqui, por exemplo, a Alessandra falou que descarregar
exprimir a emoção ou falar, por exemplo. Então, não é bem isso a descarga, gente, é biológica. Então, só que Isso. muitas vezes a gente não sabe descarregar. Nas constelações isso aparece muito, por exemplo, através dos tremores, por exemplo, através de bocejos, não para de bocejar, por exemplo, através de como é que fala? Quando fica tudo formigando, começa a formigar. Formigar, né? Formigar, né? Arrotos, muitas vezes daquele. Arrotos, vários Isso. arrotos, isso. Então, é uma descarga que acontece no corpo, tá? Então, não necessariamente vai ter uma expressão verbal, pode ter pode ter Isso. sons de liberação, tá? Mas não necessariamente uma expressão verbal. Isso. Os estudos mostram que nomear e verbalizar ajuda a regular, não quer dizer descarregar. Então, a gente chama, se você quiser pesquisar, os textos sobre mentalização, do Fonagy. O autor é Fonagy. Ele vai falar da importância da gente nomear, expressar para regular. Claro que a expressão precisa estar sintonizada com o sentir. Então, esse processo de nomear e expressar ajuda a regular, mas não descarrega. É claro que quando eu descarrego e nomeio, há uma acomodação diferente que permite que eu vá para um lugar mais confortável. Claro, mas é diferente de descarga, porque a descarga, e aí a gente vai entender isso que a Cris falou, por causa do conceito de traumatização. Quando a gente entende o conceito de traumatização, vai ficar mais fácil para você diferenciar o que é uma verbalização que ajuda a regular e o que é uma descarga. Então, vamos para o conceito de traumatização, porque isso vai te ajudar a diferenciar esses dois elementos. Então, o indivíduo vivenciou isso que eu acabei de falar, intenso, rápido e precoce, dependendo da figura de referência, né, proximidade, e esse indivíduo não teve as condições possíveis ou dos recursos internos ou pelos recursos da sua célula relacional ou do seu ambiente de fazer a descarga. Então, essa carga de estresse fica acumulada no sistema nervoso. Aqui é o termo traumatização. Então, o que é a traumatização? Quando o evento traumático, que foram esses eventos que eu citei, não permitiu, por recursos internos ou externos, que descarregasse essa carga do estresse. Então, quando a gente vai cuidar no consultório, então a gente está com o cliente, lembrando que a psicoterapia ela é maior, seja ela a psicoterapia ou um trabalho de constelação, do que um trabalho de trauma. Ela é maior porque ela vai estar levando em consideração outros aspectos de crença, de aprendizagem, de lealdade, de permissões, de maturação, que quando o cliente está no seu processo e por algum momento, ou porque a própria relação terapêutica deixou que as defesas dele baixassem, e aí tem a permissão de vir uma carga, aí se torna importante eu poder ter esse olhar de que se ele está com uma carga, e carga quer dizer o quê, Fábio? Ele começou a falar algo e, de repente, os olhos ficam ou estalados, ou parece que está indo em Narnia, né, no além, os olhos ficam no além, e ele perde a conexão com você. Perde a conexão com você, que está aqui nos ouvindo, não só porque ele está voando, ou ele pode perder a conexão porque ele acessou uma sensação de carga vulnerável, em que ele perde o engajamento da sessão e fica se defendendo do que pode acontecer. Aqui é o nosso grande pulo do gato. E aqui faz também o próximo conceito que a gente tem levantado muita bandeira, quando eu falo a gente, Cris, eu, o Daniel, de ter consciência disso para que a nossa prática não seja retraumatizadora. O que eu quero dizer com isso? E eu fui também treinado com essas abordagens. Eu quero dizer que eu sou muito grato por todas as escolas que eu tive passagem e elas me ajudam, inclusive, a ser quem eu sou. E também perceber quando uma intervenção ela é
retraumatizadora e não uma intervenção que maneja. Vou dar um exemplo bobo, que é, eu tive esse treinamento de que quando eu estou trabalhando um tema com o meu cliente que é sensível para ele e ele muda a direção do olhar, eu vou falar para ele do que você está fugindo, volta seu olhar para mim. A gente chama isso de bloqueio de esquiva ou impedir que ele evite contato. Só que se eu faço dessa para um cliente que na sua ativação ou ele está dissociando, que é indo para o além, ou ele está se defendendo, não é de você, terapeuta, é daquela experiência que está bombando, borbulhando dentro dele, e eu faço essa intervenção, eu estou colocando mais carga, que é mais estresse, naquilo que já está muito intenso e insuportável para ele. E aí, uma intervenção dessa, nesse contexto, não estou dizendo que essa intervenção não seja eficaz em outro contexto, mas nesse contexto pode aumentar mais ainda aquela carga e ter um imprint. Imprint é uma marca no seu sistema nervoso pior do que aquele que viveu. Fábio, como assim pior? Porque eu só fiz uma pergunta e lá ele de repente vê uma surra. Porque ele já está com a ativação da surra. Então, é o aumento da carga. Não quer dizer que a gente está pior do que a ativação da surra. Aqui é a ativação da surra. Aqui foi a intervenção não cuidadosa, gentil, conectada. E aqui, ele sai daqui e vem para cá. E aí há uma retraumatização.